Boa tarde, meu povo querido, boa tarde, meu povo de Deus. Estamos aqui em mais uma tarde de sábado e você está em sintonia na Rádio JC Guaçucê. Pode entrar que a casa é sua. Está começando mais um programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. E eu quero agradecer a você pela sua companhia e também pela sua participação. Hoje, meus irmãos, 30 de abril, de 2022, em Guaçucê, 14 horas, e que possamos agradecer a Deus por tudo, por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas. Seja a primeira coisa no amanhecer do dia, quando acordarmos, vamos agradecer a Deus por estarmos vivos, por estarmos com saúde, mesmo quando nós passamos assim por tempestades na nossa vida, sejamos agradecidos pela presença dele em nossa vida. Ele nunca nos abandona, está sempre ali, nos dando força e coragem para seguirmos em frente e para enfrentarmos todas as dificuldades, meus irmãos? Hoje nós temos como tema a ressurreição, mito ou realidade? Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco durante essa tarde maravilhosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, continue conosco em sintonia, porque está chegando José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema a ressurreição, mito ou realidade. Como base para o programa de hoje, temos o Catecismo da Igreja Católica, a Sagrada Escritura e textos retirados do site da editora Cleofas. Então, meus amados irmãos, iniciemos o programa hoje com a leitura do Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos 1 e seguintes. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu correndo e foi se encontrar com Simão Pedro e com o outro discípulo, aquele que Jesus mais amava. Disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos e o outro discípulo correu mais depressa. Chegando primeiro ao túmulo, inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Ele observou as faixas de linho no chão e o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus. Este pano não estava com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu e creu. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos na leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, o relato que conta quando Maria Madalena foi no primeiro dia da semana, que é o domingo, ao túmulo de Jesus, que já era o terceiro dia, e o encontra vazio. Aqui nós vemos dois fatos que eu quero ressaltar. O primeiro é o discípulo amado, que era João, correu por ser mais novo, correu mais do que Pedro e chegou, mas não entrou antes de Pedro, reconhecendo assim a autoridade que Jesus
tinha concedido a Pedro, e ele esperou a chegada de Pedro para depois entrar. E segundo fato, o pano que enrolava a cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo, dobrado e colocado à parte, não junto com as faixas. Então aqui um fato curioso. Os judeus, quando tinha, naquela época, os escravos, quando iam comer, sentavam à mesa, então o escravo servia a comida e se retirava, se afastava um pouco assim. E o escravo só retornava para recolher quando o senhor da casa dobrava o pano, que a gente chama de guardanapo, que coloca assim. Então, se ele deixasse o pano lá dobradinho e se retirasse, o escravo sabia que ele não ia mais comer. Então, Jesus já tinha se retirado do túmulo, por isso colocou o pano dobradinho lá. Uma dica histórica que Jesus deixou para que os discípulos reconhecessem assim. Então vamos ao Catecismo da Igreja Católica. O que nos fala o Catecismo da Igreja Católica sobre a ressurreição? Então no parágrafo 640 do Catecismo tem como tema o túmulo vazio. Vem nos dizer o seguinte: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lucas capítulo 24, versículos 5 e 6. No quadro dos acontecimentos da Páscoa, o primeiro elemento com que se depara é o sepulcro vazio. Ele não constitui em si uma prova direta à ausência do corpo de Cristo no túmulo, poderia explicar-se de outra forma. Apesar disso, o sepulcro vazio constitui para todos um sinal essencial. Sua descoberta pelos discípulos foi o primeiro passo para o reconhecimento do próprio fato da ressurreição. Este é o caso das santas mulheres em primeiro lugar. Em seguida a Pedro, o discípulo que Jesus amava. João, em capítulo 20, versículo 2, afirma que ao entrar no túmulo vazio e ao descobrir os panos de linho no chão, viu e creu. João 26. Isto supõe que ele tenha constatado pelo estado do sepulcro vazio que a ausência do corpo de Jesus não poderia ser obra humana e que Jesus não havia simplesmente retornado à vida terrestre, como tinha sido o caso de Lázaro. Então aqui ele já vai nos trazer que este é o primeiro elemento para se acreditar na ressurreição de Jesus. O túmulo vazio é o primeiro sinal. Já no seu parágrafo 645, tem como tema o estado da humanidade ressuscitada de Cristo. Jesus ressuscitado estabelece com seus discípulos relações diretas em que estes o apalpam e com ele comem. Convida-os com isso a reconhecer que ele não é um espírito, mas, sobretudo, a constatar que o corpo ressuscitado com o qual ele se apresenta a eles é o mesmo que foi martirizado e crucificado, pois ainda traz as marcas de sua paixão. Contudo, este corpo autêntico e real possui ao mesmo tempo as propriedades novas de um corpo glorioso. Não está mais situado no espaço e no tempo, mas pode tornar-se presente a seu modo, onde e quando quiser, pois sua humanidade não pode mais ficar presa à terra, mas já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Por esta razão, Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quiser, sob a aparência de um jardineiro ou de outra forma.
diferente das que eram familiares aos discípulos, e isto precisamente para suscitar-lhes a fé. Então, meus amados irmãos, aqui nós já vemos que o catecismo vai falar da presença de Jesus do corpo e que Jesus se apresenta como quer, da forma que quer, porque o seu corpo já é um corpo glorioso, não mais um corpo terreno preso às regras da terra, né, às leis físicas da terra. Então nós vemos isso quando ele entra na casa que está de portas fechadas, nós vemos isso quando ele manda Tomé tocar nas suas chagas, né, nas suas feridas, na sua mão, nos seus pés e no lado. Nós vemos isso quando Jesus pede pão para comer e come o peixe lá na praia e pão com os discípulos. Nós vemos de várias maneiras. E este é o tempo em que Jesus caminhou com os discípulos. Após a sua morte e ressurreição, ele caminhou com os discípulos 40 dias para que eles pudessem acreditar na promessa do Pai e esperar o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, que vai acontecer em Pentecostes. E aí sim, com a força do Espírito Santo, eles vão poder evangelizar com toda a fé e destreza necessária. No parágrafo 646, nos diz o seguinte: a ressurreição de Cristo não constituiu uma volta à vida terrestre, como foi o caso das ressurreições que ele havia realizado antes da Páscoa. A filha de Jairo, o jovem de Naim e Lázaro. Tais fatos eram acontecimentos miraculosos, mas as pessoas contempladas pelos milagres voltavam simplesmente à vida terrestre ordinária pelo poder de Jesus. Em determinado momento, voltariam a morrer. A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. Em seu corpo ressuscitado, ele passa de um estado de morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. Na ressurreição, o corpo de Jesus é repleto de poder do Espírito Santo. Participa da vida divina no estado de sua glória, de modo que Paulo pode chamar Cristo de o homem celeste. Então aqui nós já vemos como é esse estado do corpo glorioso de Jesus. No parágrafo 648, que tem como tema a ressurreição, obra da Santíssima Trindade, nos diz o seguinte: a ressurreição de Cristo é objeto de fé enquanto intervenção transcendente do próprio Deus na criação e na história. Nela, as três pessoas divinas agem ao mesmo tempo juntas e manifestam sua originalidade própria. Ela aconteceu pelo poder do Pai que ressuscitou. Atos 2, versículo 24. Cristo, seu Filho, e desta forma introduziu de modo perfeito sua humanidade com seu corpo na Trindade. Jesus é definitivamente revelado Filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade. Romanos capítulo 1, versículo 4. São Paulo insiste na manifestação do poder de Deus pela obra do Espírito, que vivificou a humanidade morta de Jesus e a chamou ao estado glorioso de Senhor. No parágrafo 657, vai nos dizer o seguinte: o sepulcro vazio e os panos de linho no chão significam por si mesmos que o corpo de Jesus, de Cristo, escapou às correntes da morte e da corrupção pelo poder de Deus. Eles preparam os discípulos para o reencontro com o ressuscitado. Então, como foi o início, né, o primeiro
e também o primeiro elemento e primeiro sinal de preparação para que os discípulos pudessem acreditar com o reencontro com o Mestre, com Jesus. Então, no parágrafo 551 e 552, vai nos falar o seguinte: as chaves do reino. Desde o início de sua vida pública, Jesus escolhe homens em número de 12 para estar com ele e para participar de sua missão, dá-lhes participação em sua autoridade e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. Permanecem eles para sempre associados ao reino de Cristo, pois Jesus dirige a igreja por intermédio deles. Disponho para vós o reino, como o meu Pai o dispôs para mim, a fim de que comais e bebais à minha mesa em meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas capítulo 22, versículos 29 a 30. No colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única, graças a uma revelação vinda do Pai. Pedro havia confessado: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Nosso Senhor lhe declara, na ocasião: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Cristo, pedra viva, garante à sua igreja, construída sobre Pedro, a vitória sobre as potências de morte. Pedro, em razão da fé por ele confessada, permanecerá como a rocha inabalável da igreja. Terá por missão defender esta fé de todo desfalecimento e confirmar nela seus irmãos. Nós vemos isso também, Jesus falando a Pedro na praia. 3 vezes Jesus pergunta se Pedro o ama e vai pedir que Pedro apacente as suas ovelhas. 3 vezes, e Pedro fica triste porque Jesus repetiu 3 vezes, assim como ele havia negado Jesus. Mas aqui é porque Jesus queria curar Pedro e também mostrar a importância. Naquele tempo e na língua judaica não havia o superlativo. Então, quando a gente quer dizer que uma coisa é muito importante, a gente fala importantíssimo. Para o judeu, não. Ele diz santo, 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 para dizer que aquela coisa é muito importante. Então Jesus vai e repete 3 vezes o chamado a Pedro a apacentar as ovelhas e a confirmar os irmãos na fé. Então, dizendo para os outros a importância da missão de Pedro. No parágrafo 852, nos diz o seguinte: os caminhos da missão. O Espírito Santo é o protagonista de toda a missão eclesial. É ele quem conduz a igreja pelos caminhos da missão. Esta missão, no decurso da história, continua e desdobra a missão do próprio Cristo, enviado a evangelizar os pobres. Eis porque a igreja, impelida pelo Espírito de Cristo, deve trilhar a mesma senda de Cristo, isto é, o caminho da pobreza, da obediência, do serviço e da imolação de si até a morte, da qual ele saiu vencedor por sua ressurreição. É assim que o sangue dos mártires é uma semente de cristãos. Então, meus amados irmãos, o catecismo da Igreja Católica já nos substancia grandemente a respeito da ressurreição de Jesus. Então, li aqui alguns dos parágrafos
do Catecismo, que vem nos atestar sobre a ressurreição de Jesus, sobre a missão da Igreja, sobre a ação do Espírito Santo na Igreja, né? E aqui lamentar o ocorrido em Nice, na França, onde um padre e uma freira foram esfaqueados. Então, uma notícia muito triste esta semana. E como eu venho dizendo, a escalada de ódio contra a igreja, contra os filhos da igreja, os sacerdotes, vem numa crescente. Então, lamentar este fato ocorrido em Nice, na França. Hoje, dia de São Luís Maria Grignon de Montfort, que a igreja celebra este grande sacerdote da igreja, mariano. E aqui já deixo a sugestão para os próximos programas, mês de maio. Então, o que é que vocês acham de nós falarmos dos dogmas marianos? Então, deixe aí nos comentários o que vocês acham da gente falar e conhecer um pouco mais sobre os dogmas marianos. Então, continuando, nós vamos passar para o texto, a ressurreição, que tem como tema do nosso programa a ressurreição, mito ou realidade. Texto retirado do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Então, agora um pequeno intervalo, tempo de beber uma água, tomar um café e já já retornamos direto ao texto do professor Felipe Aquino. Lembrando, meus queridos ouvintes, que para você não perder nada, logo após o programa Conhecendo a Igreja, tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Continue em sintonia para não perder a nossa belíssima programação. Quero mandar um abraço especial aos nossos ouvintes de Celine Boneto, que mora lá na cidade de São José do Rio Preto, Adelson Andrade, que mora em Antas, na Bahia, Liliana Varela, que mora em Macaxim, La Pampa, um município da Argentina, Juan Camargo, que mora na cidade do México, Sandra Flores Cali, que mora em Apiá, Risaralda, município da Colômbia, Estela Luna, que mora em Los Angeles, Gilma Maria, Célia Ana, José Francisco, que mora em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, Sueli Cardoso, que mora em Guaxupé, em Minas Gerais, Silvio Oliveira, que mora em Mauá, Nessi, que mora no Rio de Janeiro, Ana Flávia do Nascimento, que mora em Dona Eusébia, Minas Gerais, Adima Guimarães, que mora no Rio de Janeiro, Maria Aparecida, que mora em Palmeira dos Índios, Alagoas, Cleide Alves, que mora em Lusiânia, Goiás, Rosaura Azevedo, que mora no Rio de Janeiro, Lucélia de Lima, que mora em Xinguará, no Pará, Sandra Palma, que mora em São Paulo, Amélia Golden, que mora em Monsenhor Tabosa, Otacília Bento de Oliveira, que nos escuta de Roma. Muito obrigada a vocês pela sintonia. Maria Godoy, da Colômbia, meu sincero agradecimento a todos vocês que estão sempre em sintonia na Rádio JC Guaçucê. Quero mandar também um alô especial ao grupo do Texto dos Homens de Juazeiro, Luciana Lima, que mora no Rio de Janeiro, Luciana Lima, que mora em Igaratá, São Paulo, Lurdinha Souza, que mora em Acopiara, grupo do Texto dos Homens de Capela Divino Espírito Santo, Leandro Lopes, que mora em São Paulo, grupo do Texto dos Homens de São Francisco de Acopiara, grupo do Texto dos Homens de Nossa Senhora do Rosário, Maria Dina, lá na Fazenda Logradouro, e também o nosso amigo Francisco, lá da comunidade de Pereira dos Pedros. Você, Francisco, que eu soube que você sofreu um acidente, que Deus lhe abençoe. Ele que é coordenador daquela comunidade e também ministro da Sagrada Comunhão. Que Deus possa aí estar lhe iluminando com saúde. E não esquecendo, meus irmãos, os aniversariantes da semana, são ele, Pedro Henrique Lopes, aqui em Guaçucê, Kleber, lá em Parambu, Tiele Lopes, aqui em Guaçucê, Vila Nilson Vieira, aqui em Guaçucê,
Grupo do Terço dos Homens da Paróquia Santa Terezinha, Sandra Maria Alves, aqui em Guaçucê. Grupo do Terço dos Homens de São Miguel, no Rio Grande do Norte. Grupo do Terço dos Homens de Maranhão. Elisete Souza, que mora em Iporanga. Samuel Alves, aqui em Guaçucê. E Moacir Carvalho, aqui em Guaçucê. Parabéns a todos, muitos anos de vida, cheio de muita paz. Já retornamos, amados irmãos, e aqui já vou fazendo uma correção, né? Foi dia 28 que celebramos São Luís Maria Leão de Montfort, este grande santo da nossa igreja. Um santo mariano que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, né? Dia 28. E ontem, dia 29, foi dia de Santa Catarina de Sena, esta grande santa da nossa Igreja Católica. Então, que eles possam interceder por nós durante esta segunda semana da Páscoa, essa caminhada com Jesus até a descida do Espírito Santo, e venha com todo o poder de Deus para que nos fortaleça nessa caminhada de igreja. Então vamos ao texto. A ressurreição é o centro da fé cristã. O cristianismo mantém-se de pé ou desmorona completamente sobre este evento, já que a ressurreição de Jesus crucificado é o ato decisivo que não somente revelou em toda a sua profundidade o mistério de Jesus de Nazaré como Messias e Filho de Deus, e de modo definitivo e insuperável o Deus tripessoal, mas também inaugurou a conclusão da história e a plenitude da nossa salvação. Diante deste ponto crítico, deste evento único que escapa à nossa experiência, o homem se vê desafiado a fazer uma opção que decidirá toda a sua existência e seu modo de compreender-se a si e ao mundo. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa esperança, vazia também é a vossa fé. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Esta afirmação do apóstolo é absoluta, definitiva, sem apelo. Não é o que São Paulo vem nos dizer, né? Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa esperança, né? E assim como os judeus espalharam o boato de que Jesus não havia ressuscitado, mas que os discípulos o haviam carregado o corpo para dizer que ele ressuscitou. E para contradizer esta mentira, Jesus caminhou e apareceu a muitas pessoas como que testemunharam a sua ressurreição. Do ponto de vista da credibilidade de Jesus, ele é o Messias ou apenas mais um iludido como tantos na história? A ressurreição constitui o sinal central dirigido por Deus ao homem para levá-lo ao reconhecimento e à proclamação da filiação divina de Jesus. No entanto, é necessário deixar claro que tal sinal deve ser acolhido na fé. Se há sinais de credibilidade que fundamentam a fé na ressurreição, por outro lado, não há uma prova irrefutável que destruiria qualquer dúvida sobre a pessoa de Cristo. E aqui é necessário dizer esta relação claro-escuro, esta dialética de sinais que indicam a falta de provas que definam de modo irrefutável, faz parte da estrutura da fé. Pense, o meu leitor, se a fé se fundamentasse numa evidência incontestável, já não seria mais fé, nem deixaria espaço para o salto da liberdade. Por outro lado, se não houvesse sinais de credibilidade em que o crente se apoiasse,
no seu ato de fé, então a fé seria superstição, seria arbitrariedade absurda, indigna do homem com sua inteligência e liberdade dadas por Deus. Então aqui nós vemos, então, meus amados irmãos, que o fato da ressurreição de Jesus Cristo, ele não tem uma prova física, porque nós não vemos, assim como Tomé teve a oportunidade de tocar nas feridas de Jesus, nós não nos encontramos com o corpo de Jesus em cada esquina, em cada igreja. Mas é um ato de fé. Aqui nós vemos, para a sociedade judaica, um testemunho, para ser verdadeiro, devia ser acompanhado de 2 ou mais testemunhas. Então, quando um irmão fosse corrigir o outro, ele fosse só. Se não der certo, levasse outro. Se não, fosse a assembleia. Então, aqui nós vemos todo o apoio histórico, né? Então, Jesus apareceu a Maria Madalena, depois a Pedro, depois aos discípulos de Emaús, depois aos 11, depois a muitas pessoas que testemunharam. E quando Jesus se elevou ao céu, era uma grande multidão que estava presente. Então, Jesus tem aí o testemunho de uma, de 2, de 11 pessoas e de muitas pessoas, de uma assembleia inteira reunida na sua ascensão ao céu. Então, o racionalismo e os teólogos, por ele influenciados, negaram a objetividade da ressurreição. Eis algumas de suas teorias bem arbitrárias e gratuitas, motivadas pelo preconceito racionalista, que deseja enquadrar toda a realidade na gaiola da medida da razão humana, e imanentista, de que modo gratuito e arbitrário exclui toda a ação de Deus no mundo. Então, aqui temos o testemunho, não temos o corpo de Jesus, mas temos o testemunho. Nós comungamos o corpo de Cristo, né, um ato de fé, assim como Abraão, no seu ato de fé, foi realizar o sacrifício de seu filho, como Deus tinha pedido, mas acreditando que Deus tinha poder de ressuscitá-lo. Isso foi tido como fé, e muitos outros profetas tiveram e deram esse testemunho de fé na providência divina. Então, a fé é este ato onde a gente crê e dá esse salto, sem ter a prova, mas acreditando que Deus providencia. Então, vamos a esses teólogos, essas ideias, essas teorias arbitrárias, né? Jesus não morrera na cruz, fora retirado dela ainda com vida, sepultado e reavivado no sepulcro e dele retirado. Foi assim que apareceu aos seus discípulos. O Novo Testamento, porém, não tem nenhuma informação que apoie tal teoria. Ao contrário, afirma claramente que Jesus morreu realmente. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3b e a 5. Outras fontes não cristãs confirmam esta realidade. Flávio Joséfo, nas Antiguidades 18:63, Tácito, historiador romano, em seus Anais 15:44, e até na obscura passagem do Talmude babilônico, afirma que Jesus foi apedrejado na véspera da Páscoa. Não há nenhuma entre os judeus que dê base a esta teoria. Além do mais, como poderia um semi-morto aparecer cheio de glória? Então aí uma teoria falsa que cai por terra com os relatos históricos, né, da história dos romanos, os historiadores que vão falar de Jesus, da sua morte. Então, a segunda teoria,
A ressurreição de Jesus seria plágio dos mitos de deuses que morreram e ressuscitam, como Dionísio, Ísis, Osíris e o culto a Adonis. Então, tal paralelismo não tem o menor sentido. Os deuses mitológicos, em geral, seguem o ciclo das estações. No caso de Adonis, seu mito em nada tem o significado da ressurreição de Jesus. Adonis fora morto enquanto caçava um javali. Cada ano permitia-se que subisse dos abismos e por 6 meses procurasse sua amante. Nenhum devoto desse Deus afirmou jamais que ele morreu por amor pela humanidade e que ressuscitou por nós e por nossa salvação. Seu retorno era o mito cíclico da vegetação, um assunto anual da natureza, não uma ressurreição final de uma vez por todas entre os mortos. Então, aqui já associando a mitologia para desacreditar a fé cristã. Outra, né? Vejamos agora algumas reflexões sobre a credibilidade da ressurreição. Fato histórico incontrastável é a brusca e inexplicável mudança de atitude e comportamento dos discípulos. Durante todo o ministério de Jesus, muitíssimas vezes os evangelhos dão testemunho da lentidão e da dificuldade dos 12 em compreender Jesus. Um dos 12 o traiu, os outros apóstolos não lhe foram solidários e até fugiram. Seu líder negou Jesus. Tudo isto é historicamente irrefutável. O moral do grupo após a sexta-feira era o pior possível. Ninguém esperava uma ressurreição de Jesus. Ora, logo após os apóstolos mudaram completamente de atitude, de ânimo, de vida. Passaram da depressão ao ânimo, da estupefação ao testemunho, da dispersão à comunhão em torno dos 12. Resta a pergunta insistente: o que houve? Uma fraude poderia causar tal transformação? Certamente não. Então, uma alucinação? Os relatos dos evangelhos também não dão margem a uma teoria de alucinação. Note-se que as manifestações do ressuscitado dão-se no cotidiano, quando os apóstolos não esperavam e não estavam em estado de excitação místico-religiosa. Também é importante o fato de não reconhecerem logo a Jesus. E mais importante ainda é a surpreendente informação que muitos duvidaram. É impressionante a insistência dessa dúvida. Há discrepâncias nos relatos evangélicos. A Igreja não os harmonizou, num claríssimo sinal de respeito às fontes. Não são lendas ou frutos de imaginações excitadas. Também apontam para a historicidade. O fato de Jesus confiar o anúncio da ressurreição a mulheres, o fato de não ser reconhecido imediatamente e o fato da incredulidade dos discípulos. Nada disso aparecia num texto fraudulento, pois deporia contra a veracidade da ressurreição. Lembrando que as mulheres não podiam falar em público com os outros homens numa assembleia. Então Jesus vai e aparece as mulheres que vão dar o testemunho. Os discípulos não reconheceram, os discípulos de Emaús caminharam com Jesus e não o reconheceram de imediato, só na partilha do pão. Então, se é exato que tal fato não garante nem prova nem prova o fato da ressurreição, também é verdadeiro que deixa uma pergunta não respondida. Onde está o corpo de Jesus? O que lhe aconteceu?
Os discípulos respondem decididos: ele ressuscitou, nós o vimos. Note-se que os cristãos nunca usaram o sepulcro vazio como argumento ou prova em favor da ressurreição. Foram os encontros com o ressuscitado que, primeiramente, fundamentaram a fé na ressurreição. O sepulcro vazio apenas confirmou o fato. Ele fecha a porta para interpretar as manifestações como alucinações ou para uma interpretação espiritualizada da ressurreição de Jesus. Então, se é verdade que ninguém em Israel esperava uma ressurreição antes do fim dos tempos, e nesse sentido a ressurreição de Jesus é algo absolutamente original e revolucionário, não é menos verdadeiro que o Senhor. Deus é sempre apresentado como o Deus da vida, da justiça, do poder e da fidelidade, de modo que conheciam o Deus de Israel. Revelado nos textos sagrados, estavam preparados para compreender a ressurreição de Jesus como ação culminante desse Deus. Aquele que foi obediente e fiel até a morte não foi abandonado pelo Senhor Deus que, segundo as Escrituras, o ressuscitou em sua fidelidade. É interessante também o quanto a ressurreição de Jesus dá uma chave potente e coerente para tudo, quanto aconteceu na história de Israel e do próprio Jesus de Nazaré, sugerindo realmente a veracidade de tal evento. A própria fé cristã somente pode explicar-se e articular-se à luz da ressurreição. Sem ela, todo o edifício teológico cai e o próprio Antigo Testamento fica sem um final e sem sentido pleno. Ora, crer neste testemunho é aceitar a palavra de pessoas que se encontraram com Jesus ressuscitado através de um tipo especial de experiência exclusiva deles. Desde Orígenes e dos padres da Igreja, chama-se a atenção para a coerência dos apóstolos em sua vida heróica, exatamente por causa de sua experiência com o ressuscitado. Pode-se concluir esta apresentação com o raciocínio lúcido de São Tomás de Aquino. Nenhuma razão particular em si mesma pode provar a ressurreição. Os argumentos individuais tomados em si mesmos não são prova suficiente da ressurreição de Cristo, porém, tomados em conjunto, de um modo cumulativo, manifestam-na de um modo perfeito. A ressurreição, por um lado, exige sempre o salto da fé. Por outro lado, uma fé esclarecida e racionalmente justificável. Porquanto sejam louváveis os seguintes versos fideístas, não são suficientes para uma adesão humanamente responsável. Vive, vive, Jesus Cristo vive hoje. Passeia comigo e me fala, ao largo do estreito caminho da vida. Vive, vive, para nos salvar. Tu me perguntas como sei que vive. Vive dentro do meu coração. Jesus vive simplesmente porque vive no meu coração. Então eu o ressuscito e não ele a mim. Eu o salvo da morte e do esquecimento do nada, e não ele a mim. É muito mais lúcida, humana, responsável, madura e católica a observação de Tomás de Aquino. Não devemos crer se não tivermos razões para crer. Texto de Dom Henrique Soares, nosso bispo de Palmares, falecido há poucos anos. Então, a salvação de Cristo é recebida na igreja. Prolifera em nossos tempos um neopelagianismo em que o homem radicalmente autônomo pretende salvar-se a si mesmo
sem reconhecer que ele depende no mais profundo do seu ser, de Deus e dos outros. A salvação é então confiada às forças do indivíduo ou a estruturas meramente humanas incapazes de acolher a novidade do Espírito de Deus. Diz a carta da SCDF. Então, esse trecho aqui já desmonta toda a teologia da libertação. Por isso eu quis ler aqui no finalzinho do programa esta passagem, né? Para o pelagianismo, o homem, para cumprir os mandamentos de Deus e ser salvo, não precisa da graça como uma sanação e regeneração da liberdade, sem mérito prévio, para que ele possa realizar o bem e alcançar a vida eterna. É o mesmo para a teologia da libertação. O homem que defende a teologia da libertação não precisa de Deus, da força do Espírito Santo, da ação santificante da igreja, mas apenas do Estado. Então é o Deus Estado que vai assegurar a igualdade para todos. Isso aí é uma burrice teológica tremenda e infelizmente há muitos bispos e padres na nossa igreja que entraram nesse barco furado. Então, meus amados irmãos, rezemos uma Ave Maria, pedindo pela Igreja, pelo Papa Bento, pelo Papa Francisco, pela conversão dos bispos do mundo inteiro, dos bispos do Brasil, da CNBB, pedindo pelos nossos irmãos que sofrem ainda com os horrores da guerra, tanto os russos como os ucranianos, e tantos outros que sofrem perseguição, né? Os chineses que estão morrendo de fome, trancados por uma ditadura comunista insana, que tem aversão a Deus. Então rezemos por todas essas atrocidades, pela paz no mundo, para que possamos viver esta realidade da salvação de Cristo na igreja, a sua ressurreição e a descida do Espírito Santo sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a você a sua participação. Muito obrigada por estar conosco durante essa hora de programa. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Oremos. Deus Pai de misericórdia, quero neste momento colocar em teus pés a minha gratidão. Obrigada, Senhor, por me permitir que eu mesmo pecadora volte a Ti, mesmo quando me afasto, me deixando ludibriar pelas coisas do mundo, que afastam de mim o Teu propósito, o Teu reino, e que o Senhor possa acolher em Teus braços o meu arrependimento sincero. Obrigada por tirar de mim o sofrimento, a tristeza. Obrigada porque mais uma vez brilhou para mim o sol, deixando mais leve o peso que carrego. Obrigada, Senhor, por estar comigo nesta batalha que estou lutando. A batalha do desemprego, problemas com drogas, batalha de doenças, alcoolismo, a batalha da insegurança, da dor. E que quando eu quiser, Senhor, desistir, eu possa segurar na sua mão e seguir. Muito obrigada a todos. Que Deus possa estar abençoando cada um de nós. Vamos estar em oração por todos os nossos irmãos que neste momento estão passando por dificuldades. Continue conosco, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. Um forte abraço, meus irmãos, e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.